Zusa Homem de Melo se foi. Ele foi um dos maiores produtores e pesquisadores da música brasileira. E nesse vídeo eu vou explicar por que ele foi tão importante. Presta atenção. Isso vai mudar tudo. Vamos destravar a sua bateria com viradas realmente poderosas. O mais completo curso de bateria desenvolvido com meu método revolucionário. Totalmente online. Suporte comigo via WhatsApp. Diversos bônus. E agora, com o método Ivan Buzik definitivo de viradas, condição única de 50% de desconto. É a oportunidade mais incrível do estudo de bateria dos últimos tempos. Fora que se você não gostar, você pode usar nossa garantia, 30 dias sem perguntas. Você tem 30 dias para experimentar. Não gostou? Devolvemos seu dinheiro imediatamente, sem perguntas. Vamos invadir o mundo do jazz, do blues, para você entender de onde vêm as informações, a raiz de tudo. E com isso você vai criar viradas que vai fazer as pessoas pensarem: de onde vem isso? É um curso para destravar você totalmente no mundo da bateria. Clique no link abaixo e vamos juntos para a batera. Meu amigo e minha amiga, nos últimos dias nós temos perdido uma série de artistas e profissionais de primeira grandeza. E, recentemente, o Zusa Homem de Melo também se foi. Antes de eu explicar para você a importância que esse homem teve na música brasileira, você vai fazer a sua inscrição no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito bacanas. O Zusa, ele foi extremamente conhecido entre todo mundo que gosta de música brasileira, principalmente de jazz. Na verdade, o Zusa, ele parece ter vivido para espalhar conhecimento musical para as pessoas. Quem o conheceu diz que a frase mais ouvida da boca dele era: "Você precisa ouvir". Ele falava isso o tempo inteiro. E aí seguia-se uma fileira enorme de nomes, de discos, que segundo ele, era necessário você ouvir. Ele falava isso para todo mundo, até para gente que ele não conhecia. Eu particularmente, eu adoraria ter tido a oportunidade de entrevistá-lo, né? Infelizmente nunca aconteceu. Eu tive um único encontro com ele, alguns anos atrás, muitos anos atrás. Eu encontrei com o Zusa numa desses pós-show, né? Esses eventos pós-show, acho que nos camarins, bastidores, aquela coisa toda. E eu era ainda, trabalhava ainda com a Cover Guitarra, que é aquela revista de guitarristas, né? Que eu fui repórter, editor e depois diretor de redação. Mas assim, e aí eu fui apresentado a ele, né? E inclusive eu fui apresentado por um amigo em comum. E esse amigo, ele me apresentou como editor da Cover Guitarra, né? E aí o Zusa: "Oi, tudo bem?", e tal, não sei o quê. E o Zusa, logo de cara, ele sapecou a seguinte pergunta pra mim: "Qual é o teu guitarrista de jazz favorito?", né? Logo de cara. E eu respondi assim na lata para ele. Falei: "Zusa, não tenho um único, mas eu tenho dois favoritos, que é o Wes Montgomery e o Grant Green". E aí o Zusa, ele arregalou os olhos e ele virou para mim e falou assim: "Olha, um jovem que cita esses dois guitarristas só pode ser gente fina". Pegou e me deu um abraço. Eu nunca esqueci disso, né? E na época eu perguntei: "Pô, Zusa, eu adoraria te entrevistar". Ele falou: "Não, vamos marcar, não sei o que, blá. E uma série de motivos não acabou acontecendo. Profissionalmente falando, né? Eu não conheci o Zusa pessoalmente, assim, além desse encontro. Mas profissionalmente, o Zusa foi um daqueles incansáveis batalhadores da arte musical acima de tudo, tá?
o compromisso que ele tinha, especialmente com o jazz e a própria música brasileira, foi um negócio indissolúvel. Uma das maiores missões dele era ensinar as pessoas uma atividade que é importantíssima, que era ouvir música. Realmente, você sentar e ouvir música, um negócio que eu venho falando já há décadas, que é muito diferente de você ouvir música fazendo outra coisa, sabe? Usando a música como trilha sonora para uma outra atividade. E nesse ponto a gente pensava igual. Outra coisa também que a gente tinha em comum, o Zusa, ele acreditava, e eu também acredito nisso, que as canções elas ganham cores e formatos, como é que eu vou dizer, mais grandiosos, vamos dizer assim, quando você aprende essa difícil arte nos dias atuais, que é ouvir música. E ouvir música de verdade. E ele fazia isso, ele procurava ensinar isso com uma dedicação assim quase monástica, vamos dizer assim, né? E longe assim de qualquer tipo de presunção. Ele queria realmente repartir o enorme conhecimento que ele tinha com qualquer pessoa que estivesse disposta a receber esse volume de informações. Para ele, assim, era um ato que poderia salvar um dia, podia salvar a história de uma pessoa e podia salvar a vida dessa pessoa. E eu vou dizer uma coisa para você, é a pura verdade, cara, porque aconteceu isso comigo. A música, de uma certa forma, me levou para um caminho na vida que provavelmente me salvou da mediocridade, me salvou dessa vida comum que a grande maioria das pessoas leva, cara. E foi exatamente esse tipo de postura que fez com que o Zusa ele se metesse a promover de uma maneira assim profissionalíssima uma série de festivais, né? Ele trabalhou intensamente, por exemplo, na produção daqueles eventos dos grandes festivais da Record, né? E nos anos 60. E principalmente, cara, naquele evento que era a grande paixão dele, que foram as 2 edições do Festival Internacional de Jazz aqui em São Paulo. Foram 2 edições que aconteceram, se eu não me engano, em 79 e 81, se não me falha a memória. Aliás, ele, por falar em jazz, ele foi um dos grandes responsáveis por botar o jazz assim na ordem do dia, na linha de tempo da história da música brasileira. Eu tenho certeza que muita gente não sabe que ele era tão fanático por música que ele, quando era adolescente, cara, ele mostrou para os pais dele, de uma maneira até muito teimosa, que a música era a vida dele, cara. E os pais se resignaram, cara, e acabaram mandando o Zusa estudar em Nova York, cara. Isso na década de 50. Assim, e ele foi estudar numa das escolas de música mais prestigiadas de todos os tempos, que era a Juilliard School, em Nova York. E estudando música a sério. E aí foi quando ele teve a dádiva, vamos dizer assim, de assistir a apresentações do Duke Ellington, que era o grande ídolo dele, do Thelonious Monk, do Joe Coltrane, da Ella Fitzgerald. Ele viu o show até da Billie Holiday. E ele viu esses shows, cara, essas apresentações, em clubes de jazz, assim. Clubes pequenos, cara. Então, assim, isso é uma dádiva, né, cara? Imagina. Eu estive em Nova York e na época de Nova York assisti o show da Billie Holiday. Cara, quem que pode ter um negócio desse no currículo? Ter visto o Joe Coltrane num clube de jazz, todo esfumaçado, né? E aí quando ele voltou, e ele foi lá para estudar música, ele foi para estudar contrabaixo na Juilliard. E quando ele voltou, ele meio que desencanou de ser um baixista, um contrabaixista, na verdade, né, de jazz,
para ficar tocando nos bares da noite aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ele, inclusive, ele se tornou um técnico de som dos melhores, ao mesmo tempo que ele começou a construir uma carreira muito sólida como produtor de eventos musicais. Ele trabalhou, como eu falei, em programas lendários da TV brasileira, como na Record. Eu lembro que ele trabalhou no Fino da Bossa, teve um programa chamado Bossa Saudade, e ele chegou a trabalhar, cara, como técnico de som, se não me falha a memória, até mesmo dos programas da Jovem Guarda. Pois é. E o Zusa também, cara, ao longo da vida, ele escreveu uma série de livros, né? Todos, assim, absolutamente essenciais para quem gosta de música de verdade. Dentre eles, eu indico esse aqui, ó. Que, infelizmente, nós não temos como vender aqui para vocês no canal, né? Porque, se eu não me engano, esse livro aqui acho que até tá fora de catálogo, que chama-se A Era dos Festivais, uma parábola. Cara, esse livro é maravilhoso. Por quê? Porque o Zusa, ele conta em detalhes como é que rolavam aqueles festivais lendários da TV Record nos anos 60 e outros festivais dos quais ele foi produtor, ele foi curador, ele escalou elenco, uma coisa impressionante. Então esse livro aqui é muito legal. Infelizmente, eu imagino que esse livro esteja fora de catálogo e não é um daqueles livros que a gente pode vender com desconto aqui para vocês, infelizmente. Mas esse livro aqui é essencial. Tem também tem um documentário muito legal a respeito do Zusa, que chama-se Zusa Homem do Jazz, né? Você tem que ir atrás disso. Procura aí no YouTube, em outros locais. Cara, é essencial você assistir esse documentário. E tem uma outra coisa interessante, e eu fiquei muito feliz quando eu soube disso, cara, que eu e o Zusa, nós tínhamos outra coisa em comum. Ele fazia audições em casa, ao lado da mulher dele, todas as noites. Ele sentava na poltrona, escolhia um LP e ficava ali, degustando os arranjos e as gravações daqueles discos antológicos do Charlie Parker, do Miles Davis e do Duke Ellington, né, que era o grande ídolo dele, ao lado da mulher dele. A única diferença entre eu e ele é que ele era casado e eu, graças a Deus, não, né? Liberdade acima de tudo. Mas assim, eu também faço isso. Eu à noite eu sento e fico degustando um LP ou CD, não importa. Lendo o encarte, prestando atenção nos arranjos, lendo as letras. Ele fazia a mesma coisa. E o Zusa também, ele estava sempre falando a respeito de projetos novos, né? O cara não sossegava o facho. E ele não deixava que a idade atrapalhasse esses novos planos, né? Mas infelizmente o Zusa morreu dias atrás, aos 87 anos, enquanto ele dormia. Ele teve um infarto agudo do miocárdio, depois que ele deitou na cama, todo feliz, cara. Ele tinha acabado, inclusive, de brindar com a mulher dele, assim, brindar os novos projetos. Ele tinha acabado de escrever uma biografia do João Gilberto, que era um projeto que, segundo os amigos dele, deixavam o Zusa emocionado só em falar a respeito disso. E era o mesmo tipo de emoção que ele sentia toda vez que ele contava para os amigos, com lágrimas nos olhos, né? Ele contava emocionado sobre a emoção que ele sentia a ponto de chorar toda vez que ele ouvia esse disco aqui do João Gilberto, O Amoroso. O disco que o João lançou em 77 e é um disco realmente sensacional. A figura do Zusa como produtor, como pesquisador, técnico de som,
músico, né? Ele foi baixista, né? E as pessoas que viram o Zusa tocando diziam que ele era um baixista muito bom. E também como jornalista e como ouvinte de música, e tudo isso nunca vai deixar de ter uma importância histórica para mim. Então, se hoje eu amo o jazz, eu devo isso em grande parte ao Zusa e também a alguns amigos mais velhos que realmente me ensinaram que o jazz é um gênero espetacular. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi uma pequena homenagem. Eu não consegui fazer uma homenagem a ele em vida, mas é uma pequena homenagem que eu faço a uma figura importantíssima na história da música brasileira. E eu espero que esse vídeo desperte em você a vontade de conhecer um pouco mais a respeito da vida e da obra e de toda essa paixão que o Zusa sempre teve pela música em geral. Não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, você já sabe muito bem. Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu voltarei em breve com mais um assunto aqui para conversar com vocês, beleza? Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você acha a respeito dos festivais que rolaram aqui no Brasil, a respeito do jazz, a respeito do trabalho incansável dos Homem de Melo em prol de uma música maravilhosa. Eu vou dar uma lida aqui depois, tá bom? Então, um abraço e saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Até mais.